Back to Radio. Olá, bem-vindos a Back to Radio, um programa que traz aos seus ouvidos as histórias das pessoas da nossa comunidade. Hoje, começamos com uma história especial. Olá! Este ano celebro meu 6º aniversário de casamento e estou nos meus 30 e poucos anos. Meu marido é o segundo filho e tem um irmão mais velho, então tenho um cunhado. Quando me casei com meu marido, meu cunhado ainda não era casado. Embora não tenham muita diferença de idade, meu cunhado não tinha trabalho naquela época. Não é que fosse um caso perdido, pois havia saído de uma boa universidade e trabalhado em uma empresa decente, mas deixou seu emprego para se preparar para os exames de contabilidade. Muito tempo depois do nosso casamento, ele finalmente passou. Da minha perspectiva, meu marido, sendo o segundo filho, é uma pessoa mais valiosa e prática, mas meu cunhado, sendo o primogênito, recebeu todas as expectativas e o carinho da família, assim como todo o apoio possível. Vendo isso, sempre senti que meu marido deve ter ficado muito magoado com essa situação. Meu cunhado frequentou uma universidade prestigiada e trabalhou em uma empresa conhecida. No entanto, um dia ele decidiu deixar seu trabalho para se tornar contador, abandonando tudo o que havia conquistado nos seus 30 e poucos anos para perseguir seu sonho, o que parecia admirável, mas não era. Segundo meu marido, o verdadeiro motivo era que ele não conseguia se adaptar à vida laboral e ouviu dizer que os contadores ganham bem, então decidiu tentar. Depois de muito tempo sem trabalhar, meu marido duvidava se ele realmente poderia passar. Inicialmente, ele disse que usaria o dinheiro que havia economizado durante o tempo em que trabalhou, mas não tinha muito, e acabou recebendo apoio financeiro da família novamente. Por causa disso, quando nos casamos, meus sogros nos disseram que não poderiam nos apoiar muito porque precisavam ajudar o primogênito. Meu marido se sentiu muito mal e me pediu desculpas. De qualquer forma, eu não queria receber muito apoio da minha família, então não achei que fosse um grande problema. No entanto, quando começamos a planejar o casamento, notei que a quantidade de dinheiro que meu marido havia economizado era menor do que ele inicialmente me disse. Senti que algo estava errado e, depois de investigar, descobri que meu cunhado estava pedindo dinheiro ao meu marido para seus estudos. A quantia não era pequena e estávamos em uma situação onde precisávamos de cada centavo, então percebi rapidamente. Isso levou a uma grande briga em que até mencionei a possibilidade de cancelar o casamento. Disse ao meu marido que já era suficiente que seu irmão mais velho recebesse todo o apoio da família e que se nossa vida fosse ser sempre assim, eu preferia não me casar. Disse-lhe que se ele fosse dedicar sua vida apenas a apoiar sua família, que não me envolvesse. Meu marido refletiu e ainda me agradece por ter sido tão firme naquele momento. Graças a isso, me casei com meu marido, mas não consegui me dar bem com meu cunhado. Eu sabia que meu cunhado havia pedido dinheiro ao meu marido, e meu marido também deixou claro que não poderia mais ajudá-lo. Para meu cunhado, provavelmente eu era um grande incômodo. Felizmente, meu cunhado se sentia envergonhado por ter pedido dinheiro ao irmão e não se opôs ao nosso relacionamento diante dos meus sogros. Parece que meu cunhado pensava que pedir dinheiro aos pais era vergonhoso, então decidiu pedir ao irmão, prometendo devolver quando tivesse sucesso, mas não parecia ser alguém que soubesse retribuir favores. Foi assim que nos casamos. Embora meu cunhado continuasse a receber todo o apoio da família e a se preparar para os exames, meu marido, que se formou em uma boa universidade por seus próprios méritos, encontrou um emprego e era respeitado em seu campo. No entanto, meus sogros só se preocupavam com o primogênito e não prestavam atenção ao meu marido. Além disso, sentia que meu marido estava emocionalmente ferido por essa situação. Ver isso me afetava e tentava fazer um esforço maior para que meu marido fosse reconhecido. Embora soubesse que era improvável que meus sogros mudassem sua maneira de ser, pensava que se fosse sincero e fizesse as coisas bem, algum dia reconheceriam meu marido. Não fiz muito esforço para ganhar a aprovação dos meus sogros, mas devido às circunstâncias, meu marido teve que assumir o papel de filho mais velho e eu de nora mais velha. Meus sogros estavam cegos pelo amor ao primogênito, investindo muito dinheiro em sua educação e preparando-o para trabalhos importantes. No entanto, depois de alguns anos, ele deixou o trabalho para se preparar para os exames de contabilidade por mais de 5 anos, o que também deve ter afetado minha sogra. Segundo minhas pesquisas, o exame de contabilidade geralmente leva de 3 a 4 anos de preparação. Embora minha sogra devesse saber disso, provavelmente não estava contente vendo como o dinheiro e o esforço eram desperdiçados sem nenhum benefício tangível.
Enquanto isso, meu marido e eu assumimos papéis importantes na família, às vezes visitando e oferecendo ajuda financeira. Parecia que meus sogros começavam a reconhecer o esforço do meu marido. Meu marido também notou essa mudança e ficou muito feliz por um tempo, o que me deixou feliz também. No entanto, as pessoas não mudam facilmente e houve um incidente que nos decepcionou muito a ambos. Meu sogro caiu da escada e se machucou gravemente, tendo que ser hospitalizado por um longo período. Minha sogra me ligou e me deu duas opções: ir ao hospital cuidar do meu sogro ou cuidar do meu cunhado, garantindo que ele comesse e estivesse bem. Honestamente, não queria fazer nenhuma das duas coisas e me incomodava ser obrigada a escolher. Percebi que tudo o que tinha feito até agora não tinha servido para nada. Se meu cunhado tivesse mantido seu trabalho e se casado, eu não teria que assumir o papel de nora mais velha. Pensei que meu cunhado, tendo recebido todo o apoio, deveria ser quem cuidasse de seus pais. E francamente, depois de 5 anos estudando, que diferença faria se ele estudasse no hospital ou em casa? Não conseguia entender por que meu cunhado, sendo adulto, não podia cuidar de si mesmo. Sentia que todos os seus esforços eram uma fachada. No final, aceitei a contragosto que meu cunhado ficasse em nossa casa durante os 2 meses que meu sogro ficou hospitalizado. Naquele momento, fiquei tão cansada que disse ao meu marido que a partir de então faríamos apenas o mínimo e manteríamos nossa distância da família dele. Meu marido também se sentiu decepcionado ao ver seu irmão em nossa casa. Minha sogra ligava para meu marido todos os dias, preocupada que ele não cuidasse bem de seu irmão, e pedia para comprar carne e outras coisas que ele gostava. Meu marido, que tinha gostado de se sentir reconhecido, também se cansou. A partir de então, reduzimos nossas visitas à casa deles e também os presentes e o dinheiro que dávamos, algo que meus sogros notaram. Durante as reuniões familiares, começaram a pressionar meu cunhado para que terminasse seus estudos e encontrasse um trabalho, comparando conosco. Eventualmente, meu cunhado passou no exame de contabilidade após 8 anos, embora a média seja de 4 anos. Achei que não seria motivo de orgulho, mas minha sogra celebrou com um cartaz na entrada do apartamento. Minha sogra se gabava dizendo que os contadores são melhores que os médicos ou advogados. Embora dependesse do desempenho do meu cunhado, eu sabia que ele teria que trabalhar em uma boa firma de contabilidade. De qualquer forma, foi um motivo de celebração e fiquei feliz por isso. Finalmente, o primogênito da família estava assumindo suas responsabilidades, o que aliviava a mim e ao meu marido. Depois de todo o apoio que havia recebido, era natural esperar que meu cunhado correspondesse às expectativas. Meus sogros tinham grandes esperanças nele, e meu marido também havia contribuído financeiramente antes de nos casarmos, então toda a família tinha grandes expectativas. No entanto, depois de conseguir um emprego, meu cunhado se distanciou da família. Passou de depender de todos a querer viver sozinho, gastando seu dinheiro consigo mesmo e não contribuindo em nada para a família que o havia apoiado. Isso levou minha sogra a nos ligar mais frequentemente, mas nós também queríamos manter a distância. No meio disso, há 2 anos, meu cunhado decidiu se estabelecer e apareceu em casa com uma mulher. Dado o tempo que havia passado se preparando para os exames, ele não era jovem e todos assumimos que já estava casado, mas nos surpreendemos. Quando apresentou sua namorada, a família desmoronou. Meu cunhado tinha uma parceira 2 anos mais velha que ele, que havia sido casada 2 vezes e tinha 2 filhos, um deles no ensino médio e outro de 4 anos. Embora hoje em dia o divórcio não seja tão raro e eu pensasse que o casamento do meu cunhado era algo para celebrar, meus sogros quase desmaiaram. Eles se perguntavam como o primogênito, que haviam criado com tanto cuidado, poderia se casar com uma mulher que já havia sido casada 2 vezes e tinha filhos. Antes de se casar, minha cunhada disse ao meu cunhado que, para evitar que seus filhos se sentissem excluídos, não teria mais filhos se casassem. O que não entendi foi por que ela mencionou isso, já que ela já tinha 2 filhos e, embora tivesse tido outro filho com seu segundo marido, decidiu que não teria mais com meu cunhado. Meus sogros se sentiram devastados, não só porque ele se casaria com uma mulher divorciada, mas porque agora seus netos seriam os filhos de outra pessoa. Apesar da oposição dos meus sogros, o casal se casou. Acontece que minha cunhada era muito rica, possuía 3 apartamentos e havia ganhado muito dinheiro com negócios não especificados. Embora o passado não devesse importar, fiquei um pouco decepcionada.
Pensava que se casavam por amor, mas parecia que meu cunhado estava interessado na riqueza dela e ela queria um marido profissional para evitar que seus filhos fossem ridicularizados na escola. Embora se pudesse dizer que ambos conseguiam o que queriam, senti que seu casamento era mais um acordo do que uma união por amor. Meu cunhado prometeu que apoiaria financeiramente meus sogros, o que provavelmente levou meus sogros a aceitarem o casamento, sabendo que não encontrariam um par melhor para seu filho na sua idade. Achei que finalmente poderia deixar de lado o papel de nora mais velha e viver com menos carga, embora meu marido continuasse a se preocupar com sua família. No entanto, minha cunhada, que havia prometido apoiar meus sogros, rapidamente mudou de atitude. Meus sogros vieram à nossa casa para reclamar e dizer que só podiam contar conosco, voltando a me impor o papel de nora mais velha. No início, nos disseram para não termos filhos até que meu cunhado se estabilizasse, mas depois começaram a insistir para que tivéssemos um filho para continuar a linha familiar. Como eu já não era jovem, havia aceitado a ideia de não ter filhos e viver felizmente só com meu marido. No entanto, a insistência dos meus sogros começou a me estressar. Embora até agora nunca tivesse me arrependido de me casar com meu marido, isso me fez lamentar profundamente ter me casado com o segundo filho em uma família que só valorizava o primogênito. Minha sogra havia me pedido ajuda com um assunto, então fui à casa dela entregar alguns documentos após um dia exaustivo. Depois de um dia árduo de trabalho e com documentos para entregar, fui à casa dos meus sogros. Minha sogra me agradeceu e me disse para ficar para jantar. Eu não tinha muito tempo e meu marido trabalharia até tarde, então pensei que poderia comer algo rápido e terminar o dia. Não esperava um banquete, mas o que me serviram me deixou perplexa, uma tigela de macarrão instantâneo. Nem mesmo uma fatia de cebolinha. Se não tivesse comida, poderia ter me dito para não comer lá. Até um simples pão com mel teria sido melhor. Me senti insultada, mas não queria causar problemas, então comi rapidamente o macarrão. Minha sogra não mostrou interesse se eu comia ou não, mas quando me levantei, notei que ela me observava. Fui até a pia para deixar os pratos e entendi por que ela me havia convidado para jantar. Havia uma pilha de pratos sujos que ela esperava que eu lavasse. Decidi não fazer isso. Disse a ela que havia terminado e que precisava ir. Minha sogra parecia surpresa que eu não fizesse a limpeza. Enquanto saía, ela comentou o quanto seus ombros doíam e como era difícil fazer as tarefas domésticas, insinuando que queria que eu as fizesse por ela. Apressadamente saí antes que ela me pedisse diretamente para lavar os pratos. Enquanto caminhava em direção ao elevador, ouvi alguém me chamando de longe. Era o meu cunhado e minha cunhada. Meu cunhado mal me cumprimentou com um aceno de cabeça, mas minha cunhada agiu de maneira amigável. Disse que estava feliz em me ver e pediu para eu acompanhá-la porque se sentia sozinha na casa dos sogros. Como comerciante, era muito persuasiva e, sem perceber, me encontrei de volta na casa. Ao ver meu cunhado e sua esposa chegarem, minha sogra saiu rapidamente para recebê-los. A primeira coisa que fez foi olhar para as mãos da minha cunhada para ver se ela trazia algo. Minha cunhada, acostumada com isso, rapidamente disse que não tinha trazido nada porque veio com pressa. Fiquei presa sem poder sair, quando minha sogra me pediu ajuda. Disse que havia um peixe na despensa e que eu deveria pegá-lo para cozinhá-lo. Fiquei furiosa que, depois de ter me servido apenas comida rápida, agora ela me pedisse para preparar uma refeição elaborada para seu filho rico. Ainda mais, me irritou que minha cunhada, que eu considerava razoável, não se opusesse a essa situação. Meu cunhado, que já não se dava bem comigo, parecia acreditar que era natural que eu fizesse tudo isso. Então me levantei e saí da casa. Não ouvi o que disseram enquanto eu saía, estava muito zangada. Quando cheguei em casa, meu marido já estava lá e me perguntou o que tinha acontecido. Pela primeira vez, não consegui me segurar e contei tudo. A expressão dele mudou e ele disse que iríamos imediatamente à casa dos pais dele. Entrou furioso sem tirar os sapatos e encontrou sua mãe preparando frutas para meu cunhado, enquanto na mesa restavam apenas as espinhas do peixe. Minha sogra começou a dizer que, embora tivesse me servido comida, eu havia causado problemas e saído sem limpar. Minha cunhada apoiou, dizendo que eu estava agindo mal. Meu marido, furioso, disse à minha cunhada para se calar. Todos ficaram em silêncio. Então ele disse à mãe que sempre tinha suportado que ela preferisse o filho mais velho, mas que não podia tolerar que ela me tratasse mal.
Disse que se precisasse de algo, pedisse ao filho mais velho, que ainda lhe devia milhões de dólares. Declarou que ele e eu não agiríamos mais como o primogênito e a nora mais velha, e que se precisassem de algo, pedissem ao verdadeiro filho. Disse que não seríamos mais servos e que a partir daquele momento, deixaríamos de agir como filhos obedientes. Disse que veio dizer isso pessoalmente por respeito, mas que não nos veríamos mais. Minha sogra, surpresa, disse que não tínhamos feito nada por eles e nos desejou sorte vivendo por nossa conta, avisando que se algum dia voltássemos procurando ajuda, ela nos ignoraria. Embora tivesse suportado um tratamento injusto, nunca tinha contado ao meu marido. Fiquei impressionada com sua coragem ao enfrentar seus pais por mim. Embora ele não pudesse cortar a relação com seus pais, percebi que estava disposto a levantar a voz por mim. Pouco depois, minha sogra ligou pedindo desculpas e pedindo a meu marido que reconsiderasse. Aparentemente, meu cunhado tinha dito à esposa que meus sogros seriam cuidados por meu marido. Minha cunhada, ao perceber que eu estava assumindo o papel de nora mais velha, acreditou nas palavras de meu cunhado. No entanto, após o confronto com meu marido, ela entendeu que meus sogros não tinham o apoio financeiro esperado. Se continuasse, ela teria que usar seu dinheiro para cuidar deles. Minha cunhada, que já havia passado por 2 divórcios, disse a meu cunhado que se ele não cortasse a relação com seus pais, ela se divorciaria. Meu cunhado escolheu o dinheiro e se distanciou dos meus sogros. Minha sogra, surpreendida pela mudança de atitude de meu cunhado, deixou de receber suas visitas e chamadas. Eu me preocupava que, embora estivessem distantes, ele se sentisse mal como filho. Meu marido me disse para não me preocupar, que já tinha tomado sua decisão e que, embora fosse triste, seus pais tinham procurado por isso. Meu marido disse que, de agora em diante, se fosse cuidar de alguém, seria dos meus pais, que me deram a ele. Disse que meus sogros não tinham colhido nada do seu investimento no filho mais velho e que agora estavam sem nada, enquanto meu marido, que eles trataram como uma erva daninha, tinha crescido forte e frutífero, mas seus frutos agora estavam fora do alcance deles. Com um marido tão confiável, estou decidida a viver bem e ser feliz. Isso é tudo por hoje. Obrigada por ouvir minha história até o final. Obrigada. Obrigado por ouvir esta longa história. Isso é tudo por hoje. Se você se inscrever e deixar seu like, será notificado quando voltarmos com histórias melhores no futuro. Obrigado.